eu mesmo a moverei. Meus irmãos, quando Deus nos dá uma missão, devemos obedecê-lo e fazer aquilo que Ele nos confiou. É possível. Por mais que não consigamos enxergar nenhuma mudança, precisamos perseverar e não deixar que o diabo use suas armadilhas para nos desanimar. Pois com o tempo, Deus nos revelará quais são os seus propósitos em nossa missão. Então continue movendo a rocha, faça o que Deus lhe mandou, o que Deus lhe confiou. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Amém, irmãos? Então, essa é uma reflexão que nós possamos refletir, que Deus nos deu uma missão aqui na igreja. Deus nos deu, e quando Ele dá essa missão, Ele está no nosso lado, nos fortalecendo. Aconteça o que acontecer, não devemos desistir e continuar sempre. Não escutar palavras negativas, como o diabo usa as pessoas, né? Seu trabalho não vai bem, você precisa melhorar, você canta ruim, precisamos melhorar realmente a cada dia, mas dentro da vontade de Deus. Então, que as irmãs possam refletir hoje e sempre. Grupo de louvor. Vou convidar vocês para todas juntas agora a gente louvar a Deus. Com o primeiro coro desta noite será Deus Supremo. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável.
coro será minha razão de viver, está aí no folder de vocês. Dúvida, né? Todos encontraram a terceira música que tem no folder. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir Jesus me tocar e o seu Espírito em mim se moveu, comoveu a minha emoção e o seu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Jesus é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus é a razão do meu viver. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir Jesus me tocar e o seu Espírito em mim se moveu, comoveu a minha emoção e o seu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Jesus é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus é a razão do meu viver. Amém. Amém. Irmã Paulina. Agora vamos ter uma leitura com a irmã Geralda. Boa noite, amada igreja. Graças a Deus estamos aqui para louvar o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 Pedro 4. Amém? Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado,
para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para esse fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como Cristo, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e orar. Amado Deus, na Tua presença, Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidas com o propósito de louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor Deus, por cada leitura que foi feita nessa noite, que possamos, Senhor Deus, através delas, nos fortalecer a cada dia. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmã que aqui chegou e que juntas, Senhor Deus, possamos estar engrandecendo o nome do Senhor. Seja com toda a programação, Senhor Deus, que está acontecendo e que vai dar continuidade, que o Senhor possa estar no controle de tudo e que nós possamos, Senhor Deus, estar focando só que não está acontecendo aqui dentro. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Agora, irmãs, nesse momento, a gente quer ver as igrejas que estão aqui presentes
Então vamos começar o reconhecimento pela amada igreja de Tangará. Então, bastante irmãs, né? Nós amamos cada um de vocês e queremos dizer que nós ficamos muito felizes com vocês aqui, juntamente conosco, nos apoiando nessa programação. Agora nós queremos reconhecer a igreja de Coronel Ezequiel. Queremos agradecer a cada irmã que aqui chegou para nos apoiar, e obrigada pela presença de cada um de vocês. Agora queremos reconhecer a igreja de Campo Redondo. Obrigada, irmãs de Campo Redondo. Irmã Socorro não veio, né? Que está noutra missão, mas mandou toda a sua representação aqui. A gente fica grata por cada um de vocês que está aqui nos apoiando. Vê alguma irmã de Malhada Vermelha? 4 irmãs de Malhada Vermelha. Obrigada, irmãs, pela presença de cada um de vocês. A igreja do bairro do Paraíso. Temos aí algumas irmãs. Queremos agradecer a presença de vocês por estar aqui junto conosco nessa programação, nesse dia especial. E agora nós vamos fazer o reconhecimento da Igreja de Santa Cruz. Antes que a Igreja de Santa Cruz se levante, eu gostaria que a esposa de Pastor Soares, Filomena, se levantasse. Vai ver que tem alguém aqui que não conhece a esposa de Pastor Soares. Filomena Alves, né, tem nos apoiado bastante. É a pessoa que nos dá força, que nos incentiva para na sociedade feminina. A gente sabe que a gente sempre tem que ter a esposa do pastor. A gente se candidata a presidente da sociedade, a gente ganha para liderar, mas a gente tem que entender que a esposa do pastor, ela é quem está à frente de tudo, e é a ela que a gente tem que perguntar as coisas, o que está bom, o que está certo, o que a gente deve prosseguir ou não. Eu entendo dessa forma, né? Então agora gostaria que a igreja de Santa Cruz ficasse de pé, para que as irmãs também conheçam. Bastante mulheres de Santa Cruz, como vocês estão vendo aí. Pode sentar, irmãs. Eu quero agradecer pela presença de cada uma de vocês que aqui chegou e dizer para todas as irmãs de Santa Cruz que a nossa programação de encontro de senhoras e senhoritas, ela só é possível com a participação de cada um de vocês, né? Então, tem várias formas de contribuir, certo? Juntando todo mundo, então a gente consegue fazer uma programação. Não conseguimos sozinhas. E dizer para as irmãs de fora que a Sociedade Feminina de Santa Cruz, ela é bem assistida. Nós temos de 30 a 40 mulheres. E graças a Deus, Deus tem agido na vida de cada um de nós e no controle de nossas vidas. Agora Santa Cruz vai ter uma participação especial e depois teremos a participação especial com Tangará, certo?
descrente que está nos visitando nesta noite. Alguém que não é crente, que não participa de nenhuma igreja. Amiga da filha da irmã Thelminha, Isabela. Tem mais alguém? Larissa, filha da irmã Luzinete. Também temos a amiga de irmã Nelci, que também está presente conosco. Obrigada pela sua presença aqui. Tem alguma outra igreja que gostaria de participar? Se não tiver... Amiga Emily, obrigada pela sua presença. Agora eu convido o grupo de louvor, que vai cantar 2 cânticos. Um será por ocasião das contribuições desta noite. Primeiro coro.
É o próximo coro, o segundo coro, não é? Que vocês têm aí no foco. Será o coro por ocasião das contribuições. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Podem sentar. Agradecer, né, as meninas aí que essas goelas boas. Mas nesse momento vamos agradecer também ao Hélito, meu irmão que está aqui presente, nos ajudando. Vários anos foi meu filho José Paulo, que esteve aqui conosco. Todo ano ele estava aqui conosco. Ele era obrigado, você vai, é você. E ele casou, está morando longe. Ele veio a semana passada, então não dava para ficar essa semana. Mas aí a gente tem vários tocadores na igreja, certo? Então nós vamos dividir os tocadores. Então o Hélito ficou aqui e lá em cima também tem. Então graças a Deus, irmãs, que Deus tem abençoado. Eu sempre digo que ninguém é insubstituível, né? Às vezes a gente pensa que não tem substituto. Tem sim. Às vezes nós nos acomodamos, né? Quando a gente tem alguém fazendo por nós, então a gente se acomoda. Mas ninguém é insubstituível. É assim, é um jeito. Então a gente não ficou sem tocador. Então o Hélito substituiu o Zé Paulo. Então, para a honra e glória do Senhor, e Deus supre as nossas necessidades. Então, nesse momento, eu quero convidar a irmã Aldineide para a mensagem dessa noite. E eu tenho certeza que nós vamos sair aqui bem forte, igual aquele homem da rocha. Boa noite a todas. Primeiramente,
Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando. E como a irmã falou na ilustração, né, que quando Deus ele nos dá uma missão, nós temos que obedecer, né? Então eu não poderia deixar de estar aqui. Então vamos, irmãs, orar ao Senhor, vamos pedir neste momento a direção do Senhor para que Ele nos use, Ele fale, né, aos nossos corações, né? Nós somos apenas vaso e que possamos sair daqui edificados com a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por cada uma das irmãs que aqui chegaram para juntas adorarmos o Teu nome e também, Senhor, aprender da Tua palavra. Senhor Deus, o Senhor sabe, é um grande desafio ensinar a Tua palavra, também viver, mas se o Senhor me escolheu para estar aqui, não é porque em mim Deus tem alguma capacidade, mas a capacidade ela vem do Senhor. E eu peço que o Senhor me ajude e também seja com cada uma irmã aqui, que nós possamos sair diferentes daqui, mais cheias do Teu Espírito Santo, mais decididas, Senhor, a viver a Tua vontade, a obedecer a ordem do Senhor para nossas vidas. Pai amado, pedimos que nada interrompa, nada distraia, Deus, a nossa atenção neste momento que deve ser voltada para a Tua palavra. Em tudo que nós te oramos, meu Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, cadê minha ajudante? Está chegando, Islândia. Nós vamos falar sobre qual é o tema? Vivenciando. Ixi, está fraco todo mundo. Vivenciando a plenitude da vontade de Deus. Isso, vivenciando a plenitude da vontade de Deus. E o versículo, né, nós já lemos, que é em Isaías 46:10, que diz: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, para que a gente possa entender como nós devemos viver a vontade de Deus, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a palavra de Deus diz, que certamente vocês já conhecem, mas nós vamos entender. Primeiramente, vamos pensar agora no Jardim do Éden. Quando Deus ele colocou Adão e Eva lá, Deus deixou bem claro a sua vontade para aquele casal, né? Nós todas conhecemos que Deus disse que eles podiam comer de todo o fruto das árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão e Eva, eles decidiram fazer a sua própria vontade. Deus disse a Noé que ia mandar um dilúvio e que Noé fizesse a arca do jeito que ele quisesse? Não. Deus, ele deu todas as instruções. Deus disse a Noé qual material ele iria usar, qual o tamanho da arca, né, o comprimento, a largura, aonde deveria ser a porta, que deveria só haver uma, enfim. Lendo Gênesis, nós vemos que Deus deu detalhes para tudo que fosse feito da arca, quando eles entrar, quando sair. Então, mais uma vez, nós vemos nas Escrituras que quando Deus não deixou o homem viver à vontade, né? Noé, ele foi diferente de Adão e Eva, e Noé também foi diferente de Caim, porque Noé fez conforme a vontade do Senhor. O próximo é o tabernáculo. Aqui, Deus também não especificou somente quais os materiais que eles iriam usar, né? Como ouro, madeira, as cortinas
que tipo de tecido, as pedras preciosas. Deus até escolheu as pessoas que iriam trabalhar nas pedras, né? Então, mais uma vez, nós vemos que quando foi construído o tabernáculo, também não foi feito, Deus não deixou o homem fazer como ele queria. Deus deu o detalhe de cada coisa, como eles deveriam oferecer os sacrifícios, quem deveria oferecer, como eles deveriam realizar as cerimônias e até as pessoas que iriam trabalhar em cada detalhe do tabernáculo. Então, irmãs, a gente poderia falar de muitos outros textos da Bíblia, de pessoas que quando decidiram fazer a sua própria vontade, como Ananias e Safira, decidiram fazer do seu jeito, não deu certo. Quando Jonas decidiu também fugir do Senhor, não deu certo, né? Ele teve consequências. Quando Moisés, Deus disse para ele falar a rocha, ele bateu na rocha. Então, em toda a Bíblia, nós vemos que Deus, ele nunca deixou o seu povo à vontade. Olha, vocês vivam do jeito que vocês quiserem, o importante é que vocês me sirvam. Não. Em nenhum lugar nas Escrituras nós vamos ver Deus deixando o homem fazer o que ele achasse melhor. Então sempre existia um padrão. Deus, ele sempre mostrou a sua vontade ao seu povo, e Deus também, ele tem mostrado a sua vontade para nós através da sua palavra. Infelizmente, hoje muitas pessoas dizem: eu sou cristão, né? Mas eu vivo a minha vida como eu quero. Hoje cada uma pessoa quer ter a sua opinião, né? A minha opinião é essa, a sua opinião é essa. Mas, irmãs, será que isso é certo? Eu sou uma cristã, eu sou uma filha de Deus e eu vivo de acordo com a minha própria vontade? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Então, como nós temos o tema aqui, vivenciando a plenitude da vontade de Deus, vamos entender o que significa plenitude. Plenitude quer dizer total, inteiro, algo completo, cheio. Seria então viver plenamente a vontade de Deus, ou vivenciar, seria uma atitude em que a pessoa ela se entrega e aceita prontamente a vontade de Deus. Agora, nós sabemos que nós temos maneiras que nós podemos reagir diante da vontade de Deus. Uma delas, muitas vezes nós dizemos, sempre costumamos dizer, né, pedir oração, que seja feita conforme a vontade de Deus, né? E muitas vezes nós aceitamos a vontade de Deus entre aspas. Por quê? Às vezes a gente pode ter uma atitude, vamos dizer, um pouco rebelde, pensando assim: então, se ele é Deus e a vontade de Deus sempre vai ser feita de qualquer jeito, então não há outro remédio, eu tenho que aceitar mesmo. Será que isso agrada a Deus, a nossa maneira de agir assim? Também nós podemos tentar fugir. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, sabemos de tudo, mas muitas vezes a gente faz como Jonas. A gente quer fugir, a gente quer fazer a nossa própria vontade e acaba desobedecendo a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos aceitar a vontade de Deus com alegria, com confiança, com uma disposição favorável. Como Maria. Quando Maria recebeu a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, o que foi que ela disse? Que se faça em mim conforme a tua palavra. Então, naquele momento,
Maria, ela não temeu a possível dissolução do seu noivado, nem também ela temeu aparecer grávida, uma virgem, ser mal falada. Maria não pensou nessas coisas, ela disse: que se faça em mim segundo a tua palavra. Então, o meu desafio, irmãs, nessa noite, para mim e para vocês, é que nós possamos viver a vontade de Deus como Maria, aceitar com alegria, não uma alegria muitas vezes com um sorriso no rosto, mas uma alegria verdadeira no nosso coração, confiando de que Deus, Ele sempre faz e Ele tem o melhor para nossas vidas. Mas é bem verdade que não é tão fácil assim, não é? A gente dizer, que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque há dentro de nós um conflito entre a minha vontade e a vontade de Deus. E sabe, irmãs, a Bíblia diz que o salvo, aquela pessoa que já aceitou Cristo como Salvador, ela é habitada pelo Espírito Santo, ela possui uma nova natureza, mas ela ainda permanece com a velha natureza. Por isso, esse conflito só existe na vida do crente. O descrente, ele não vive esse conflito, a Bíblia diz, lá em Romanos 8:9, porque o descrente, ele ainda não tem o Espírito de Deus habitando em seu coração. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Amém. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, uma vez que nós fomos salvos por Deus, então nós devemos viver para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus e não a nossa. Vamos pensar aqui nas mães. É tão bom, deixa eu compartilhar um segredo com vocês, mas vocês não digam a Lucas não. Olha, Lucas, ele tem 3 fardas e tem uma que ele gosta demais. Eu não sei se os filhos de vocês também têm uma roupa que encarna, quer aquela roupa. Então, quando eu digo assim, vamos para a escola, ele corre para pegar aquela farda logo na frente. Eu já peguei. Aí eu digo, filho, essa hoje não, né? Então, é tão bom quando ele diz, tá certo, mãe, essa hoje não, essa daqui é melhor, né? Porque senão fica repetindo a mesma farda direto, chega a estar caroçudinha, né? Mas é tão ruim também quando o filho não aceita e diz, eu quero essa daqui, e você tem que dizer, você vai vestir essa, né? Então, irmãs, se nós que somos pecadores, a gente fica triste quando um pecador também não aceita, a gente sabe o que é melhor, né? A mãe sabe o que é melhor para o filho, e o filho dizer, não, eu não quero. Então imagina Deus, o nosso Deus que é santo. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então ele está com a vontade dele aqui mostrando para a gente, e às vezes a gente é uma criança birrenta, não, eu não quero. Às vezes a gente pode dizer com as nossas palavras, Senhor, faça a tua vontade, mas no coração está longe, né? Então nós vivemos esse conflito. Quando eu estava preparando esse estudo e escolhi essa imagem, eu lembrei da vontade da minha mãe, porque se fosse depender da vontade de mãe,
hoje eu não estaria aqui com vocês. Porque há 38 anos atrás e 12 dias, essa é a minha idade, minha mãe não queria, é claro, engravidar de mim, porque ela estava com um bebê de 4 meses. Então, quando a mãe soube que estava grávida de mim, ela disse que chorou muito. Ela não queria, né? A amiga dela veio assim, balançando o teste de gravidez. Ela, não me mostre não. Porque ela tinha outra criança, tinha minha irmã e tinha eu. Mas não foi a vontade dela, né? Foi a vontade de Deus, né? E eu não sou frustrada por isso não, porque eu sei que minha mãe me ama. Foi um momento difícil na vida dela, né? De vir um filho, você com um bebê no colo. Mas a gente sabe que a vontade de Deus, ele sempre prevalece e Deus tinha um plano. Mas não importa que a gente fique nessa luta espiritual que nós sabemos que cada uma de vocês aqui com certeza já experimentou. A solução, irmãs, para este conflito não tem como se eu não me sujeitar a Deus, né? A sujeição a Deus através da oração, através da palavra de Deus, né? Através de uma vida de confissão de pecado. Então isso vai formando aquela comunhão verdadeira com o Senhor. Então, se eu estou sendo conduzida por Deus através desses meios da graça, orando a Deus, lendo em comunhão com Deus, então vai ser mais fácil de eu aceitar a vontade de Deus. Vai ser mais fácil de eu ser conduzida pelo Senhor, com certeza, de que quando a gente está longe de Deus, muitas vezes nós vamos ter essa atitude rebelde. Mas isso só foi a introdução. Estou vendo a hora. Mas, irmãs, olha, vocês me convidaram e foi um desafio para a minha vida esse tema. É muito amplo. Teria muitas coisas que eu gostaria de passar para as irmãs que eu estudei, mas eu sei que o tempo não vai dar. Então, vamos correr. Vejamos então algumas atitudes de alguém que está vivendo a vontade de Deus. Você olhando assim para esse tema, você pode se perguntar, e eu? Meu Deus, será que eu estou vivendo a tua vontade dessa forma? Eu estou aceitando, meu Deus, a tua vontade para a minha vida? Vamos abrir a Bíblia em Salmos 48. Salmos 48. Olha só que versículo belo. Ele diz: deleito-me em fazer o quê? A tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, será que a gente pode dizer de todo o coração, a gente pode dizer como salmista: Senhor, eu me a tua vontade? Ou será que a gente às vezes, aquela coisa pesada, aquela rebeldia no coração de não querer a vontade de Deus? Deleitar é o mesmo que prazer, contentamento. A gente até cantou, né? O meu maior prazer é te amar, né? Então, deleitar isso é ter prazer, é ter contentamento, é regozijar-se, é ter satisfação. Então, quando o meu coração se deleita no Senhor, realmente de coração, então não vai ser difícil para a gente aceitar e obedecer à vontade de Deus para a minha vida, quando eu me deleito. Agora, o versículo diz: a tua lei está dentro do meu coração. Tua lei, a tua palavra, os teus decretos. Como é que a lei de Deus vai estar dentro do nosso coração se a gente mal pega a Bíblia? Como é que Deus vai falar com a gente, né? Ele fala através da sua palavra. No Salmo 119, versículo 16,
Diz assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Eu estava ensinando para as crianças esse versículo e eu expliquei assim para elas. Eu acho que também vai ser fácil você entender. O que é que lhe dá prazer? Aquilo que você faz, você está ali fazendo, que você diz assim: ai, já acabou, já, mas já. Aquilo ali a gente estava sentindo, né? Prazer. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos ter prazer, né? Então, nas coisas de Deus e não se esquecer. Jesus, ele foi um exemplo disso. Vamos abrir nossa Bíblia lá em João 4. Na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Então, como eu disse, a primeira atitude é: se eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. Em João 4, esse relato também é bem conhecido. Quando Jesus ele se encontra ali com a mulher samaritana e os discípulos eles saem para comprar comida. Então Jesus tem aquele diálogo e quando os discípulos chegam com a comida, aí os discípulos disseram: mestre, come. E olha a resposta de Jesus, 4:34. Jesus disse-lhe: a minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, naquele momento, Jesus estava dizendo para os discípulos que mais importante do que nutrir o seu corpo era conduzir aquela mulher à salvação. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus era homem, também precisava comer, sentia fome. Mas Jesus disse: mais importante do que isso é conduzir essa mulher à salvação. Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Não era algo pesado, não era algo forçado. Ele fazia porque ele amava o Pai. E a gente vê nesse mesmo capítulo que aquela mulher, o mesmo prazer, a mesma alegria que Jesus teve em fazer a vontade do Pai, aquela mulher também teve. Porque assim que ela entendeu que ele era o Messias, ela correu e foi dizer para as outras pessoas, né? E através dela também outros vieram a Cristo. Então, minhas irmãs, vocês estão entendendo o que é ter prazer? Prazer na vontade de Deus é também viver a vontade de Deus. Mas a gente sabe que acontecem muitas coisas e a gente acaba tendo prazer em tantas outras coisas, menos na de Deus, não é? Hoje em dia é algo que está sendo muito falado, o prazer, o tempo que as pessoas têm gastado em televisão, em um esporte, no celular, né? E não gasta aquele mesmo tempo nas coisas de Deus. Eu quero mostrar para vocês uma frase. Essa frase de Charles Stewart. Eu usei essa frase porque talvez você conheça a frase e não conheça o autor e vice-versa. Mas ele diz assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Então Charles Stewart, ele foi um missionário que ele teve uma vida entregue ao Senhor. Se depois vocês puderem ler a história dele, é muito, muito bonita, muito edificante. E Charles, ele, apesar de ele ter sido um missionário pioneiro, que ele levou o evangelho à China, à Índia, à África, e é muito linda a história, os desafios, as lutas que esse homem viveu. Foi uma vida realmente de alguém que amava o Senhor. Mas
apesar dele ser alguém que nos inspira muito, edifica as coisas que ele viveu, ele também é como nós, humano, sujeito a falhas. E teve um momento na vida de Charles que ele não tinha prazer nas coisas de Deus. Quando ele se converteu, 2 anos depois, o seu pai faleceu. E Charles, ele foi para a faculdade. Esse missionário, ele era da Inglaterra, E quando ele estava lá, ele frequentou as melhores escolas da Inglaterra e também, quando jovem, ele frequentou uma das melhores faculdades da Inglaterra. Mas Charles, ele gostava muito de uma coisa. Ele gostava de jogar. A irmã pode passar para a próxima imagem. Ele gostava muito. Isso era o seu prazer. Então, ele se dedicou tanto ao esporte que ele gastava horas de frente ao espelho, treinando as batidas. Então, tudo que você gosta, tudo que você tem prazer, você se dedica. E foi isso que esse homem fez. Então, ele se dedicou tanto que durante os 6 anos dele na faculdade, ele perdeu essa alegria e ele não compartilhou com ninguém sobre o Senhor Jesus. É até difícil acreditar quando você lê a história dele, que ele chegou a esse ponto, mas foi bem no início da sua vida cristã. Então, o que aconteceu? Ele não falou nada para ninguém. Ele, sabe, irmãs, ele perdeu aquele prazer, aquela alegria de falar de Jesus. Mas ele não saiu da igreja. Pode ser que isso aconteça com você. De você estar dentro da igreja, você chega aos cultos, mas você não está fazendo com prazer. Você não está lendo a Bíblia com prazer. Você não tem prazer em compartilhar do Senhor com outros. Sabe, esfriou. Foi isso o que aconteceu com Charles, porque ele se dedicou muito ao jogo. Mas ele entendeu algo em sua vida. O seu irmão, sim, só lembrando de um detalhe, que ele se dedicou tanto que ele se tornou, em pouco tempo, ele foi membro da seleção inglesa desse jogo. E também o seu time venceu todos os torneios da Austrália. Charles ficou conhecido, ele era o capitão do seu time. E ele foi reconhecido como o rei do cricket, que era esse jogo. Ou seja, ele foi reconhecido como o melhor jogador daquela época, em 1882. Mas algo aconteceu na sua vida. Ele era um crente e tinha perdido esse prazer. O que aconteceu? O seu irmão, George, que ele amava tanto, adoeceu gravemente. E isso foi muito difícil para a vida de Charles. E ele disse assim, ele entendeu que Deus estava permitindo aquela situação na vida dele, sabe? Para chamar a atenção dele que o prazer dele não era na fama, não deveria ser no dinheiro, que ele era um homem rico, não era nas coisas que ele tinha, mas o prazer dele deveria estar no Senhor. E ele disse, eu não tenho... Desculpe, irmãs, é porque isso é muito forte. Ele disse, eu não tenho vivido para o Senhor como deveria. Eu tenho colocado o jogo antes do meu trabalho para o Senhor. Ele reconheceu que aquela enfermidade do irmão dele foi como que Deus tivesse dando um choque para chamar a sua atenção. E sabe, irmãs, nós também vamos ser sinceras no nosso coração que muitas vezes a gente tem deixado que outras coisas assumam o lugar de Deus e a gente tem prazer em tantas coisas. Nem deveria existir isso de um pastor, tá, irmão, venha para a igreja.
Irmã, leia a Bíblia. Irmã, venha para a sociedade feminina. Irmãs, vamos evangelizar. Não era necessário, porque se eu tenho prazer na lei do Senhor, eu vou fazer isso por amor. Irmãs, eu vou fazer isso, obrigada, naturalmente. Então, depois dessa fase difícil na vida de Charles, ele se ajoelhou em seu quarto e ele orou incessantemente e ele pediu a Deus para que Deus tomasse o controle da sua vida. Que ele era um crente, mas ele estava vivendo longe do Senhor. Ele reconheceu que o prazer dele era errado jogar? Não é. Mas estava assumindo o lugar do Senhor. Então, depois que ele se arrependeu e tinha irmãos na igreja que oravam pela renovação espiritual na vida de Charles. E depois disso, ele começou a falar de Jesus para os seus amigos. E ele viu seu amigo se converter ao Senhor. E ele diz o seguinte: a satisfação que eu tive ao ver meu amigo salvo foi muito maior do que qualquer alegria que eu alcancei jogando. Vocês estão percebendo a diferença quando a gente perde o prazer nas coisas de Deus e quando a gente volta a ter o prazer em fazer a vontade do Senhor? Ele estava na faculdade, mas Deus queria que ele fosse diferente. Deus queria que ele testemunhasse. Irmãs, isso é viver a vontade de Deus. Aonde você estiver, Deus, ele quer que você fale, que você brilhe, que você testemunhe do Senhor para o outro.